Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 29. Vamos ao enunciado. Uma parede é construída por placas feitas de duas camadas de 1,5 de espessura, K igual a 0,17 watt por metro graus Celsius, de material composto por papel prensado, separadas por uma camada de gesso de 18 cm de intervalo. O espaço entre as placas é preenchido com fibra de vidro isolante, K igual a 0,035 watts por metro graus Celsius. Determine, letra A resistência térmica da parede e, letra B, o valor de R do isolamento em unidades inglesas. Bom, então, aqui tem o esquema, né, da nossa parede, que é composto aqui por duas placas, tá? Placa aqui de rocha, que é o papel prensado, que tem um K de 0,17 watt por metro graus Celsius, e aqui o isolamento de fibra de vidro, que tem 18 centímetros, tá? Essa é a composição da parede. Na letra A ele quer achar resistência térmica. Então, primeiramente, vamos aí à definição de resistência térmica. Resistência térmica, tá? É dado pela seguinte equação. O que a gente tem que analisar? Primeiro, a resistência é de condução, tá? Porque está passando aí por um material sólido aqui, tá? Então, a gente tem aí que é uma resistência de condução. Além disso, o que a gente tem? Que é plano, tá? É uma parede aqui plana, então a resistência térmica vai ser dada pela equação o comprimento da parede aí, tá? Vai ser a espessura da parede dividido pelo coeficiente aí de condutividade térmica vezes a área dessa parede. Essa é a definição de resistência térmica para uma parede plana, onde a gente tem aí resistência à condução. Bom, o que acontece? Nesse caso aqui, não foi dado a área que a parede tem. As unidades dadas para condutividade térmica é watt por metro grau Celsius, que é no SI. Então, adotando a área unitária, que então a área vai estar em metro quadrado, a área unitária então vai ser 1 metro quadrado, tá? Adotando isso daqui, a gente vai ter que a resistência térmica ela vai ser equivalente à resistência, o valor R. Vou colocar aqui, o valor R. O que seria o valor R? O valor R é a resistência numa determinada área unitária, ou seja, o quanto que eu tenho de resistência por unidade de área. Então, o que acontece? Esse valor R se torna só L sobre K. Então, nesse caso, como não foi dada a área, a gente vai ter aí que o equivalente de calcular o valor R é calcular a resistência térmica, o que ele pede. Então, a nossa resistência térmica vai sair por unidade de metro quadrado aqui, tá? Então, vai ficar lá graus Celsius, metro quadrado por watt. Então, essa vai ser a resistência térmica, que é o equivalente ao valor R, que é o que ele pede na letra B, só que ele pede em unidades inglesas. Então, na letra A gente calcula nas unidades do SI e na letra B a gente converte para as unidades inglesas. Bom, agora vamos fazer o esquema aí do o circuito térmico da nossa parede. Então a gente vai considerar, vamos considerar aqui que é a interna e que é a externa. Aqui, ó, como vocês podem ver, há o fluxo de calor, tá? Onde está aí o fluxo de calor, que é a mesma coisa que a taxa de calor
por unidade de área, tá? Que a área a gente não tem aí nesse caso. Então, está indo nesse sentido. Então, a gente considera que aqui a gente tem uma temperatura. Aí aqui vai ter uma resistência térmica, que é da placa de rocha, aí o papel prensado. Aí aqui entre esse termo a gente tem outro material, a gente vai ter outra resistência térmica nessa condição, tá? E outra aqui. Se a gente fizesse o gráfico da temperatura, ele não seria dessa maneira, né? A temperatura, ela tá aqui, aí ela decai aqui dentro, decai aqui e decai aqui novamente, tá? Seria a condição aí de temperatura que vai diminuindo conforme vai passando o fluxo de calor. Aqui, essa sequência é para a gente desenhar a resistência térmica. Então, a gente considera uma temperatura, aí a gente tem o primeiro material. Então, a gente tem uma resistência, aí chega nessa temperatura aqui de dentro. Aí a gente tem uma outra resistência, chegamos aqui nessa temperatura, o que seria representado por essa, né? E temos uma outra resistência até chegarmos nessa temperatura aqui de baixo. Então, saímos de uma temperatura para outra, até chegar aqui no final. Então, a gente tem uma resistência aí 1, a gente tem uma resistência 2 e uma resistência 3. Então, como ele quer a resistência total, a gente vai dizer que é a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Bom, então agora a gente vai poder dizer que a resistência total vai ser, aqui a gente vai utilizar o equivalente ao valor R, então a gente vai fazer L sobre K, a gente vai ter que é o L1 sobre o K1, mais o L2 sobre o K2, mais o L3 sobre o K3, né? Só que aqui o material 1 e aqui o 2, né? A gente classificou como 1, aqui o 2 e aqui o 3. O 1 e o 3 é o mesmo material e tem a mesma espessura. Então, a gente pode dizer que a resistência total é igual a 2 vezes o L1 sobre o K1, porque elas se repetem, né? O mesmo material que o 3, mais o L2 sobre o K2. Então, a gente vai ter aí que a resistência total é igual 2 vezes, quem é o L1? L1 é 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, dividido pelo K1. O K1 é 0,17, 0,17 watt por metro, aí, graus Celsius. Só que é centímetro, eu preciso de metro, então a gente converte o centímetro. 100 centímetros equivale a 1 metro, aí centímetro corta com centímetro. Aí temos mais L2. L2 é o 18 centímetros. 18 centímetros. Dividido pelo K2. O K2 é o do isolamento, 0,035 watt por metro grau Celsius. Converte o centímetro também. 100 centímetros equivale a 1 metro. Centímetro corta com centímetro. Então a gente vai ter aí que a resistência total é de um valor de 5,319. A unidade que vai ficar, o metro multiplica com metro lá em cima, metro quadrado. O grau Celsius passa multiplicando, dividido por watt. Então, essa é a resistência total, que seria equivalente aí ao valor R, tá? Então, o valor R é equivalente à resistência total. Então, isso é a resposta da letra A. A letra B, ele quer o valor R do isolamento. Como ele é equivalente, a gente só converte. Então, a gente precisa aí das medidas. Ele quer nas unidades inglesas, né? Qual seria a unidade inglesa para o valor de R, que seria a resistência térmica? Vou colocar aqui, ó, nas unidades inglesas, seria pé quadrado, que seria a unidade de medida, seria graus Fahrenheit, e a unidade de energia seria BTU por hora. Então, ficaria por BTU, e aqui
o hora vai ficar em cima multiplicando. Então, é nessas unidades que eu preciso transformar esse valor. Então, o que eu preciso da relação? De metro para pés. Então, a gente tem aí a relação que 1 metro equivale a 3,2808 pés. Aí eu tenho a relação que 1 watt equivale a 3,41214 BTU por hora. E tenho que 1 grau Celsius equivale a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Tá? Então essas são aí as unidades de medida de conversão, são todas retiradas do livro mesmo, tá? Seguindo o próprio livro, e a gente vai aplicar para converter esse valor e achar o valor de R, né? Então, valor de R vai ser igual a quê? A 5,319, aí, metro quadrado, graus Celsius, dividido por watt. Aí vem os fatores de conversões. Então, vamos converter o metro quadrado primeiro. Então, vai ficar aqui 1 metro embaixo. A gente tem 3,2808 pés. Aí, como aqui é ao quadrado, a gente eleva todo mundo ao quadrado aqui. Aí, esse metro quadrado vai embora com esse metro quadrado. Para converter o grau Celsius, a gente vai fazer que 1 grau Celsius aqui embaixo está para 1,8 graus Fahrenheit. A variação, né? A variação de 1 grau Celsius equivale a 1,8 na variação de grau Fahrenheit. Aqui corta com aqui. E o watt em cima, eu tenho a relação que 1 watt, equivale a 3,41214 BTU por hora. Aí watt vai cortar com watt. Então, vamos ter aí que o valor R, né, o valor de R vai ser igual a 30,2 na unidade de pé quadrado, graus Fahrenheit, hora, esse hora passa multiplicando, dividido por BTU. Ou eu posso escrever que o valor de R é igual, aqui arredonda, 30 unidades inglesas. Bom, essa é a resolução, espero que tenham gostado e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!